Ei, Bruno. Fala se você tá me ouvindo. Vou esperar mais gente entrar pra te chamar. Acho que tá, né? Ai, ai. Beleza. Tá boa a luz? Aproveitar que tá só a gente aqui na sala. Ah, agora o pessoal tá entrando. Sejam bem-vindos. A Kátia aí. Oi, que bom te ver aqui. Muito feliz. Eu espero que hoje o assunto seja muito produtivo, que vocês consigam tirar dúvidas, né? Pode mandar pergunta, o Bruno vai responder. Hello, Bia. Muito feliz de ver vocês aqui. A gente tá longe, mas a gente tá perto, né? Felizmente a tecnologia possibilita isso. Ei, Mona! Ó, Mona, se tiver, Mona tá assistindo a gente lá de Uberaba. Se tiver dúvida, manda aí pra gente também. Se tiver, quiser fazer alguma pergunta também. Sejam bem-vindos, gente. Eu vou chamar o Bruno para ele entrar aqui com a gente, para a gente ir se preparando para essa live de hoje, viu? Vamos lá, vamos esperar o Bruno agora. Ei, Aline! Ei, Bruno! Olá, olá, boa noite, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Aqui tudo jóia. Ai, que bom. Então Esperando o vamos. pessoal entrar aí, olha só. Eles vão Tá, entrar. eles A vão gente está no entrando, horário né? nobre. Ah, então bom demais aí, ó. Mais gente já entrou. Gente, sejam bem-vindos, viu? E Bruno, seja bem-vindo também ao Laboratório de Cura Intuitiva mais uma vez, né? A gratidão profunda por ser convidado de novo. A gente vai ficar Eu, nessa parceria aí, vai ser constante, assim, espero. eu também espero que aí é bom que tira bastante dúvidas de todo mundo. E aí acaba gerando mais dúvidas, mais perguntas, e aí vai ser uma maravilha. Bom demais. Então, vamos começar? Vamos começar. Hum, Meus queridos, olha só. live passada a gente trabalhou com formas pensamentos, né? Então, eita. Isso. Aí eu passei um. Inclusive, Hum? Ah, tá. Aí inclusive, eu Bruno, passei um eu até tempinho ia falando pedir, sobre ia falar. isso, falando sobre forma Você leu meu pensamento, pensamento? os planos e tudo mais. Hoje a gente vai colocar direcionamento nessas formas de pensamento. Vamos dar construção para essas coisas, ensinar o pessoal como é que usa elas de forma positiva, como faz, como desfaz e entender melhor essas construções mentais. Eu queria que você falasse assim rapidamente para a gente, novamente assim, só para lembrar quem não estava aqui na última live e também para reviver assim esses conceitos, firmar esses conceitos na gente, o que que é forma pensamento e o que que é egrégora.
Assim, mais Maravilha. resumido, só para a gente retomar. Senão vai levar o tempo de uma live de novo. É. Bom, o que é a forma pensamento? A forma pensamento é o conjunto de energias mentais que se moldam com base naquilo que você está pensando. Por exemplo, se eu falo chinelo, aí eu começo a criar no plano das formas pensamentos um chinelo. E aí naquele plano ele gera a imagem desse chinelo que eu acabei de mostrar. Então, uma forma pensamento é uma construção de uma ideia mental no chamado plano mental. Ok. E o que é egrégora? Egrégora, ele é um conjunto de pensamentos e emoções que tem um propósito. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma igreja católica, a egrégora da igreja católica é formada por todas as ideias e todas as emoções que vinculam as pessoas àquele lugar. Ou seja, quando alguém que é católico entra numa igreja católica, ele já recebe automaticamente pensamentos voltados à fé e emoções voltadas à fé. Então, o conjunto dessas emoções e pensamentos coletivos formam a egrégora. E aí, ela se mantém com as pessoas entrando em contato com ela e começando a pensar da mesma maneira e com as emoções semelhantes. Não é como se fosse uma lavagem cerebral, mas é simplesmente uma forma que permite as pessoas entrarem em contato mais facilmente com aquela ideia. Entendi. E então, dito isso, já que a gente revivou esses conceitos, relembrou um pouquinho, fala pra gente o que são construções mentais. Então, maravilha. Eu dei o exemplo agora em um pouco do chinelo. Uma construção mental, ela é uma ideia dirigida para formar algo. É diferente de uma forma com um pensamento comum. Por exemplo, se eu penso uma batata, então no plano no plano mental, eu formo a imagem da batata. Eu simplesmente pensei na batata e tem lá a forma da batata. Mas eu vou e começo a fazer outras coisas e não penso mais na batata. O que acontece com essa forma da batata? Ela some. Ela não é direcionada a nada. Eu não mantenho o meu pensamento voltado a ela. Eu não gero energia para manter ela. Certo? Isso é o que Agora, acontece com pensamentos aleatórios que a gente tem no dia a dia? exatamente. Às vezes a gente está pensando alguma coisa, aí segue uma linha bacana de pensamento, passa um gatinho na frente e o pensamento some. Por quê? Porque não tem um direcionamento, não tem um foco para aquilo, não tem uma aplicação para aquilo. Então, essa forma de pensamento é uma forma de pensamento de curta duração. E aí ela não gera uma construção mental. Agora, vamos mudar isso. Vamos pegar uma pessoa que sempre medita no mesmo lugar, na mesma hora. Então, digamos aqui, eu sempre medito essa hora nesse lugar que eu estou. O que acontece? Toda vez que eu vou meditar, eu já vou direcionado ao lugar que eu vou sentar, a forma que eu vou colocar no meu corpo e o tempo que eu vou meditar. O que vai acontecer? Eu vou estar gerando no plano mental uma ideia que vai me facilitar entrar em estado meditativo. Eu vou estar construindo um facilitador para a meditação. Então, por exemplo, quem medita sempre na mesma hora, no mesmo lugar, ele fica cada vez mais fácil entrar num estado meditativo, porque já se constrói, através da sua ideia, um facilitador para a meditação. Isso é uma construção mental que não é direcionada no sentido eu quero fazer. Simplesmente eu tenho uma disciplina
e com base nessa disciplina eu gero um campo que vai me facilitar fazer aquela disciplina mais fácil. Lembrar dela, entrar em contato com ela. Isso é uma construção mental indireta. E a gente tem as proteções mentais, que é uma forma de pensamento, ou seja, uma construção mental, que é criada de forma direta e intencional. Entende? Por exemplo, um edifício ou até mesmo uma colônia espiritual. Ela é criada através de construções mentais. Construções mentais direcionadas e intencionadas. Não é simplesmente, por exemplo, várias mentes pensando naquele assunto porque estão lendo um livro e aí geram, por exemplo, Hogwarts. Ou então o condado, que existem no plano mental, porém, a única coisa que tem direcionamento e se mantém lá é porque sempre tem alguém lendo sobre o Senhor dos Anéis ou sobre Harry Potter. A hora que alguém parar de ler isso, essas mentes pararem de ler tanto um quanto o outro, essa forma de pensamento, essa construção mental, deixa de ter a energia para se manter. O que é diferente de uma colônia. A colônia, você tem o direcionamento mental das pessoas que fazem parte do conjunto para aquilo se manter. Ou seja, por exemplo, vamos pegar o nosso lar. Nosso lar não começou a existir no momento em que o André Luiz trouxe a psicografia com o Chico Xavier. Ela já existia muito tempo antes. Só que você imagina que com a psicografia do Chico Xavier, mais pessoas se conectaram à forma do nosso lar, fazendo com que a estrutura do nosso lar fique ainda mais... gaste menos energia das pessoas que já estão lá. Porque tem muito mais pessoas encarnadas pensando no nosso lar. E aí faz com que ele se mantenha muito mais facilmente do que ele se mantinha antes. Não que ele tivesse dificuldade, mas você tem mais mentes encarnadas criando. É um fortalecimento da estrutura. É o fortalecimento da estrutura. Ah, entendi. Só cumprimentar o Deco e a Lara aí, viu? Sejam bem-vindos. Ô Bruno, me fala uma coisa, tem algum material, é o fluido cósmico universal que produz essas estruturas? É feito a partir disso, essas construções mentais? Não. O fluido cósmico universal, ele é lá de cima. Então imagina o seguinte, você tem a divindade na forma abstrata dela. Aí ela resolve se manifestar de uma forma que gera realidade. Para que ela possa se manifestar nessa forma que gera realidade, ela cria o primeiro campo de atuação dela. Esse primeiro campo de atuação da divindade chama fluido cósmico universal. Entendi. E aí, abaixo desse fluido cósmico, a gente tem outros fluidos ou outros campos energéticos. Se eu não me engano, a forma pensamento, ela é o 12º campo abaixo do fluido cósmico universal. Tá bem distante, então, né? Isso, mas ainda assim, ela é muito plástica, ela é muito etérea, e aí está muito distante do físico. Certo. Porque essas gradações é o que vai fazendo surgir a realidade. Entendi. E a pessoa, assim, a gente que está encarnado, porque quando a gente se imagina como espírito, e pela questão da imaterialidade, talvez seja até mais fácil a gente conseguir imaginar, olha, mentalmente eu vou conseguir construir isso ou aquilo. Mas e a gente como encarnado? A gente acaba usando isso, essas criações mentais, até inconscientemente, e a gente pode
fazer criações que acabem prejudicando outra pessoa, fazendo mal para outra pessoa? Podemos sim, porque temos que lembrar que mesmo encarnados, nós somos seres com 7 corpos. 2 desses corpos que nós possuímos estão no plano mental, que é o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Então, se nós temos, enquanto seres vivos, acesso a esses planos, nós podemos também criar imagens e formas, pensamentos e construções nesses planos que afetam outras pessoas. Uma dessas formas que a gente pode criar é o processo obsessivo encarnado para encarnado. Você você está apaixonado intensamente por uma pessoa. Você não consegue direcionar a sua vida sem que aquela imagem daquela pessoa esteja com você. O que você está gerando no astral? Você está gerando uma forma pensamento correspondente à visão que você tem da pessoa. Correto? Certo. Como você está vivendo na pessoa o tempo todo, aquela forma de pensamento que você criou, ela vai ser atraída para a pessoa do qual você está apaixonado. Essa forma de pensamento, obviamente, não corresponde à pessoa, porque é a sua visão dela. E aí, o que acontece? Como você está vibrando muito nisso, essa forma de pensamento acaba podendo grudar na pessoa. E aí ela começa a receber imagens mentais relativas à sua pessoa, pode nem entender o que está acontecendo, mas que estão atacando ela. Porque essa forma de pensamento ideal que você criou está atacando a pessoa real, para que ela tente virar a forma ideal. Por exemplo, Isso é o caso quando a gente conhece uma pessoa. Vamos supor que a gente se interessa em uma pessoa, aí eu me apaixonei por aquela pessoa ali. Aí eu crio toda uma expectativa com relação a ela. Aí depois vai passando tempo, eu vejo que não é daquele jeito e tal, aí começa a decepção, a briga e o desentendimento transforma até em raiva. É mais ou menos isso que acontece? É mais ou menos isso, porque toda vez que você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, você vê a forma de pensamento que você criou. E é a forma de pensamento que você criou, colocada à frente da pessoa verdadeira, não corresponde nada com aquilo. E aí, se você não supera que a forma que você criou, ideal, não é a pessoa real, você sempre vai estar em conflito com aquela pessoa, porque você está tentando enfiar no molde mental que você forçou no plano mental para que existisse. Como é que faz para assumir com esse plano? Ou com esse plano, não, com essa imagem. Você aceita que aquela pessoa real não tem nada a ver com a imagem idílica que você criou, e aí você para de gerar energia mental que vai alimentar aquela forma, ou se você conhece técnicas de aplicação de cores, que nem eu falei na última aula, aplicação da cor verde-limão, aplicando sobre você mesmo, que dissolve as formas de pensamento, você dissolve aquilo. Então você tem ou aceitação, para cortar a energia mental que você alimenta, que é a forma de pensamento, ou você aplica uma luz verde-limão sobre a sua pessoa mesmo para poder cortar isso. Só que tem um detalhe. Dessas duas técnicas, a aceitação é melhor do que simplesmente aplicar verde-limão. Porque o verde-limão é temporário. Porque daqui a pouco eu vou criar de novo, e de novo, e de novo. Deco, é justamente isso. A idolatria é isso que acontece.
Aproveitando esse gancho, eu até fiz uma live sobre vampirismo virtual. Depois vocês procuram no meu YouTube, tá? Procura Cromoterapia Intuitiva no YouTube, sei lá, vampirismo virtual. E aí eu tive um exemplo dessa criação mental na parte artística que a gente tem no Instagram. Oh, legal, gente. Depois vocês acessam lá, viu, para esclarecer melhor isso daí. A Aline está com uma dúvida aqui, ó, que ela falou perguntando a questão da obsessão, ela só atingiria o outro se ele permitisse, né? Como é que funciona isso? Como é que é uma permissão? Significa que eu vou falar assim, venha, obsessor, me pegue, me leve? Não é assim. Como é que funciona uma permissão? A permissão é, eu não estou olhando para mim. Eu não estou me percebendo. Eu estou andando pela vida sem perceber que eu estou vivendo a vida. E aí, qual que é a permissão que é? Você simplesmente começa a baixar a frequência e você tem uma frequência lá bacana. Mas você não está... É justamente isso, Elisa, manter good vibes. Você tem que estar lá, mantendo, mantendo. Aí, de repente, você baixa. Aí entra na mesma frequência daquela forma pensamento. Eu só estou falando de forma pensamento, tá? Vamos deixar o pobrezinho do desencarnado quietinho. E entra na frequência e começa a vibrar que a frequência. Vibrou na frequência, grudou. E aí começa a andar junto. Se for desencarnado, maravilha. Vai lá, encaminha ele para a luz ou para o lugar que ele deve estar. E se for encarnado, você vai dar uns buléu na cara dele? Não tem jeito. Não tem jeito. Você é responsável pela sua vibração. Você é responsável por manter o seu campo alto. Não é quem está te obsediando. É você. Autorresponsabilidade. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Kátia, ó, como a gente pode saber que esse pensamento persistente é uma criação da nossa mente ou uma obsessão? Ou um transtorno mental em casos mais específicos? Mas já é as três coisas. Olha só, se você está pensando insistentemente, já é um estado obsessivo. E se... dizer uma obsessão de outro. Não, eu entendi esse ponto. Mas olha só, se você está... É aquilo que eu falei agora há pouco. Se você está numa frequência e o pensamento da outra pessoa está em outra frequência, não cola. Não junta. Agora, se porventura, digamos que você está bem, tranquilo, está ouvindo Elvis. Aí sai na rua dançando Elvis. Tá maravilhoso. Só, mesmo que você veja um acidente, se você realmente está tranquilo dentro de você, você vai entender o acidente como algo que aconteceu. Agora, você está lá ouvindo Elvis. De repente você olha para o acidente e aí começa a entrar em conexão com aquele acidente, sua vibração que estava lá elevada começa a diminuir. E aí pensamentos diversos, formas de pensamentos diversas, podem você entra na mesma frequência daquele pensamento. Então, se você vê o acidente, se ligou a energia do acidente, você vai estar naquela construção mental coletiva e aí você vai começar a pensar da mesma maneira que aquela coletividade estava pensando. A gente forma uma egrégora temporária de pensamentos e emoções, do qual você acaba entrando na mesma frequência. Então, enquanto você não parar, respirar e olhar para dentro e falar assim, poxa, eu não estava pensando nisso. Da onde estão vindo esses pensamentos? Você não se toca que está sendo obsediado nessa egrégora coletiva. Agora, como é que eu sei que isso não é um transporte mental? Olha, se você faz essa pergunta e recorrentemente tem esse tipo de pensamento, a gente não tem que entender que as terapias holísticas elas não invalidam em nada
as terapias médicas, psicológicas, é uma coisa complementar, é para andar junto. Vá lá e conversa com o psicólogo. Procura um psicólogo, não tem problema nenhum. A gente que criou uma forma, uma construção mental, que é que toda vez que a palavra psicólogo entra na frase, essa construção mental coletiva já associa ao processo de loucura, a construção mental de novo. Tem um certo preconceito às vezes, né? É esse preconceito que ninguém entende por que tem do pobrezinho do psicólogo, é uma construção mental coletiva associada à palavra psicólogo. E ainda mais associada à frase, procure um psicólogo. Então, na hora que tem a palavra procure um psicólogo, existe uma construção mental coletiva que já ligada a essa palavra vem a seguinte resposta. Essa pessoa está te chamando de doida. E aí, com o seu ego, fala assim, eu não sou doida, então não procura. Olha só. Isso é verdade mesmo, né? Da mesma forma que a gente citou aqui que muitas vezes a atuação das criações mentais agirem de forma negativa enquanto a gente está encarnada, fala um pouco para a gente do emprego positivo desse trabalho. A partir de agora eu sou uma pessoa consciente das minhas criações mentais, eu quero atuar de forma mais consciente nisso. Que tipo de exemplos que eu posso seguir? Como que eu posso começar a trabalhar com essas criações mentais de forma positiva? Maravilha. Uma das formas que a gente pode utilizar da construção construtiva dessas formas, pensamentos, de uma construção mental, é a chamada, por exemplo, cromoterapia mental. O que é cromoterapia mental? É você imaginar uma cor sobre a sua pessoa ou sobre a outra pessoa. Então, digamos que eu gostaria que todo mundo estivesse tranquilo aqui nessa live. Então, eu intencionalmente vou projetar uma forma de uma cor verde entre mim e a câmera. Então, todo mundo que vê a minha pessoa vai ter uma forma pensamento, uma construção mental de uma tela verde, e aí ele vai entrar em contato com essa frequência do verde. Isso é uma construção mental positiva, porque aí eu vou trabalhar o emocional de todo mundo que vai estar assistindo essa live. Se eu quiser que venham mais perguntas para mim, ou que as pessoas me ouçam com clareza, em vez de usar a tela verde, vou imaginar uma construção mental que tem uma tela azul claro. Então a pessoa vai me ver, porque os raios de luz vão vir até a minha pessoa, refletir e voltar. E aí vão passar por esse filtro azul. E as pessoas vão receber a energia desse azul. E aí elas vão me ouvir com mais clareza e vão elaborar perguntas também, porque vai ficar o processo de expressão mais intenso. Outra construção mental muito bacana, essa vocês encontram a toneladas no YouTube. Chama violeta. Você dá o comando mental que nesse momento, o local onde você está, seja envolvido por uma chama violeta. O que é o comando verbal? Você está dizendo para o universo criar uma forma pensamento na forma de uma fogueira que tem a propriedade do raio cósmico violeta. Não é simplesmente a cor violeta, é o raio cósmico, aqui da Fraternidade Universal, violeta, lá do São Germain. Então, ele vai ter essa propriedade de transmutação,
propriedade de pegar um padrão e transformar em outro padrão, colocar ritmo nas coisas da casa. Quer ver como é que a gente faz isso bem fácil? Facinho. E quem for mais sensível vai poder visualizar. Vocês vão falar, vão repetir mentalmente o que eu vou falar agora. Criando, tá bom, neste ambiente onde estou, uma fogueira de chama violeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem for mais sensível, depois escreva aí para mim o que sentiu depois dessa contagem e dessa manifestação. Tá bom? nossa, assim, vou falar aqui, né, por mim, que eu tô falando diretamente com você, foi uma coisa muito impressionante, que eu senti uma vibração muito forte no meu cardíaco, e eu senti um preenchimento do ambiente, assim, foi uma sensação, não sei se é isso que é para sentir ou se não é. Eu senti assim, me deu vontade de, não sei, me emocionou, sabe, de alguma forma, e eu senti um preenchimento do ambiente. Aqui tá até mais quente, inclusive, tô até assustada aqui já. A Ana Lima colocou esse nosso aí porque fez e sentiu. Mas, Ana Lima, fala aí, o que você sentiu? Escreve alguma coisa aí pra gente, que eu até fiquei curiosa agora. E você já deu esse exercício aí? Eu ia te pedir algum exercício, porque no último você deu o do verde-limão. Eu apliquei o do verde-limão. Gente, fiquei impressionada. Em alguns momentos... Aí, ó, peraí, ó. Senti uma direção clara. Olha só. Você tá falando de aspectos na sua vida, Ana, é isso? Sentiu quente também a Mona Lisa, ó. A Mona. Então, observa que o que eu fiz foi simplesmente dar um comando, fazer a contagem rítmica, para que pudesse gerar essa forma, pensamento, e a cada número que eu contei, o que eu estava induzindo? Eu estava induzindo vocês a liberar cada vez mais energia mental para que manifestasse o que eu queria que manifestasse. Aí, ó, a Bia falou que sentiu formigamento no braço. Ih, o Deco perdeu, ó. Não culpa não, Deco. Eu vou baixar, eu vou colocar no YouTube. Depois que terminar isso aqui, eu vou fazer o download e colocar no YouTube. Olha só, Ana Lima aí, ó. Viu uma fogueira roxa bem à frente, guiando, abrindo, esquentando o cardíaco também. Ó, ela sentiu como eu, o cardíaco. Então, vamos para uma segunda criação mental muito útil, que é para a gente não se preocupar em andar por ambientes do qual a gente normalmente não anda. Ou então, se a gente tiver criança, para proteger a criança. Ou, no nosso caso, para proteger a gente mesmo. Que é uma construção mental de proteção. Tô vendo a Kátia, até o coração bateu forte. Por favor, não infartem. Por favor. Senão eu vou ter que direcionar vocês, se caso infartar, para o lugar devido, tá? Aí vocês vão assistir a live no lugar devido. A construção é muito tranquila, que é a seguinte: a gente vai construir uma pirâmide de proteção. Por que a pirâmide? Por que o formato pirâmide? Porque é uma geometria sagrada. Ele vai estar conectado diretamente aos aspectos da Trindade, independente de qual Trindade que você segue. Se é a Trindade Deus Pai,
Deus Espírito Filho e Deus Santo. Espírito Santo, se é a filha, a mãe e a velha, se é Vishnu, Shiva ou Brahman, ou se é Sarasvati, Parvati e Lakshmi. Não importa. A pirâmide ela está ligada ao aspecto da trindade. Então, vou lá. É muito tranquilo de construir. Vocês vão falar mentalmente vocês vão seguir mentalmente o comando que eu vou dar, tá bom? Preparem, gente, ó. Vamos lá. Criando sobre a minha pessoa uma pirâmide de proteção individual com as paredes externas douradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Quem for mais sensível, depois nos dá um respaldo aqui. Gente, eu tô chocada. Sabe o calor que eu tava sentindo na chama, no exercício da chama violeta? Quando eu comecei a mentalizar a pirâmide com as paredes externas douradas nesse último exercício que você passou agora, o que eu senti foi um resfriamento de dentro para fora e pulsando energia em direção à parede da pirâmide. Sabe? É como se dentro da pirâmide tivesse ficado um pouco mais frio e por fora o dourado pulsasse. Assim, foi uma coisa bem diferente, assim, bem interessante. A Ana Lima já falou uou ali, ó. A Ana Lima já sentiu alguma coisa também. O dourado é para gente, porque o dourado, ele na cromoterapia, ele está conectado a processos de defesa e alta espiritualidade. Então a gente usa a pirâmide de proteção dourada, tá? Agora, eu falei no nosso eu falei na nossa live passada que se você estiver com a mente muito cheia de pensamento, e até foi bom que eu até falo a respeito de algo que foi perguntado aqui mais cedo, como é que a gente faz para acalmar os pensamentos de uma maneira mais rápida? A gente dá esse mesmo comando dessa pirâmide, só que a gente, em vez de não colocar nada na parede interna, a gente coloca uma cor verde-limão. Então, como é que seria a construção desse processo? Aqui, a Aline está falando que sentiu um resfriamento de fora para dentro, como se as paredes da pirâmide congelassem e pedissem qualquer coisa de entrar. Exatamente isso. É o mesmo comando, só que você fala assim, criando sobre a minha pessoa uma pirâmide de proteção, paredes externas douradas, paredes internas da cor verde-limão. Essa é para acalmar os pensamentos. Lembrando que o verde, a cor verde-limão, é até a mesma frequência de ressonância de uma forma de pensamento. Só que a amplitude dela é muito alta. Então, na hora que o pensamento entra em contato com o verde-limão, ela começa a ter a mesma amplitude. E se ela não consegue se manter nessa amplitude, ela rompe, ela desfaz. Então, por exemplo, essa pirâmide que vocês criaram, se vocês intencionarem agora criarem uma outra pirâmide sobre ela, somente da cor verde-limão, a que vocês criaram primeiro dissolve. Tá? Mas por quê? Qual que é a diferença de ter criado só a verde-limão, igual, né, da semana passada você deu essa dica pra gente, e criar ela verde-limão internamente e dourado por fora? Qual que é a diferença dessas duas?
o tempo de duração. Se você já cria ela verde-limão, ela dura muito menos tempo do que se você criar uma pirâmide com parede verde-limão. Porque se você cria uma pirâmide toda verde-limão, o tempo em que ela se mantém é muito pequeno. Se você cria uma pirâmide de proteção com a parede interna verde-limão, ela dura muito mais tempo. Entendi. E você falou que isso a gente pode criar também para proteger as outras pessoas, né? Por exemplo, Isso é só modificar o comando. Em vez de falar que é uma pirâmide sobre a minha pessoa, eu, por exemplo, falo criando uma pirâmide de proteção individual sobre Sofia, que é minha filha. Aí eu já dou o comando e a pirâmide construída sobre ela. E aí vamos extrapolar? Dar o comando sobre sua casa. É isso que eu ia te Dá o perguntar agora, a comando, questão do ambiente, de limpar dá o e proteger o comando ambiente. sobre, por exemplo, a sala que você atende, o seu espaço que você atende. Se você quiser, por exemplo, no caso de um espaço que normalmente acaba sendo visado, né, de alguma maneira, além da parede externa dourada, ela pode ser externa dourada com propriedade de reflexão. Porque além de proteger, ela bate e reflete. Entendi. Quer ver uma outra construção mental muito bacana? Por exemplo, você quer conversar com uma outra pessoa. E se você quer que ela se abra mais para você, ou então que ela esteja um pouco mais calma. Você pode mentalmente criando entre eu e a pessoa que eu vou estar conversando um muro da cor, por exemplo, verde. Porque aí, mesmo que a pessoa esteja agitada, aquela agitação não chega com você. E toda vez que ela olha, por ser uma forma de pensamento, ela vai, com os olhos físicos, vai te ver, né? O muro não impede de te ver, mas ela vai te ver através de um filtro daquela cor. Então, se eu coloquei um muro verde, as emanações energéticas daquela pessoa não vêm até você, mas ela te vê a partir da ótica da cor verde. Então, as emoções dela vão começar a entrar num processo de tranquilidade. Olha só. E isso serve, eu fico imaginando assim, tem terapeutas assistindo a gente aqui, né? Mas também isso a gente pode empregar no nosso dia a dia, seja em qualquer profissão que a gente tiver. Se a gente é professora numa escola, né? Começar, vamos acalmar o ambiente aqui com as crianças. Ou seja, eu fazia isso. Como vocês viram lá no cartaz, eu sou professor de física também. E eu tive a maravilhosa experiência de ter dado aula para crianças com necessidades especiais. Então, eu aplicava esses princípios de construção mental na sala. Então, eu criava uma pirâmide com paredes externas douradas para poder impedir qualquer entrada de energia não qualificada e as paredes internas verdes. Ou então eu colocava 2 paredes verdes, 2 rosas, para trabalhar a amorosidade, para trabalhar o campo emocional e assim que eu dava aula. E você percebeu isso, uma mudança no comportamento a partir do momento que você começou a aplicar isso? Percebi sim, porque olha só, como eu trabalho, a faixa de trabalho minha como professor é com adolescente, e é uma faixa do adolescente que está numa explosão emocional muito grande, então eles demandam muita energia nessa fase, energia das pessoas que entram em contato com elas.
eu fazia uma pirâmide de proteção sobre minha pessoa e colocava, por exemplo, em vez das paredes externas douradas, eu coloco a parede rosa refletora. Então a pessoa olhava para mim, via algo rosa, voltava para ela. E aí ela dava aquela acalmada. E eu não tinha problema, por exemplo, de perda de energia mental nesse processo. Então eu saía depois da aula tranquilo, enquanto alguns professores, amigos meus, saíam esgotados mentalmente. Esgotados. Verdade. E é muito comum, né, esse esgotamento, porque às vezes são 30, 40 ou adolescentes, né? Ou quando é turma de criança, são turmas um pouco menores. Mas, assim, de qualquer forma, tem um esgotamento energético do professor, né? Não tem jeito, né? E com esses cuidados, ó, quem está aí assistindo, que trabalha nessa área, tem contato com muitas pessoas, aprender a tomar esse cuidado, essa proteção energética que faz parte do autoconhecimento, do autoaprimoramento, né? Do autocuidado, né? Bem Exato. legal. E existe várias e várias construções. E essas construções recebem nomes diferentes. Um desses nomes é a Merkaba, que é uma construção mental a partir de uma forma, de uma geometria sagrada muito específica. Depois eu tô ficando muito interessada nesse assunto aí, geometria sagrada, hein? Já estou tendo Infelizmente, meu ideias. conhecimento sobre geometria sagrada não é tão profundo assim para a gente extravasar numa live. Mas, como eu sou geminiano, eu vou falando, falando, falando e uma hora dá certo. Não, uma hora dá certo, né? Ô, gente, então, Bruno, você quer falar mais alguma coisa pra gente, para fazer um fechamento aí? Você lembrou? Olha, a primeira coisa que a gente sempre tem que notar é o seguinte: nossos pensamentos são responsabilidade nossa, tá? Se, Isso aí, se Kátia. você coloca muita força nesse pensamento, ele gera uma imagem que existe. Ela pode não estar manifesta no plano físico, mas ela existe. E aí, dependendo do que você está mantendo no pensamento, aquela forma vai manter-se em pensamento. Quanto mais você pensa em algo, mais aquele algo existe no plano com os pensamentos. Se for algo positivo, maravilha. Vai ser um reforço para a sua vida. Se for algo negativo, maravilha. Vai ser algo que vai te trazer sabedoria mais para frente. Mesmo que você não goste da sabedoria da forma como ela vai vir. Construções mentais são maravilhosas. Quando nós sabemos direcionar elas, a gente cria imagens lá e essas imagens podem nos ajudar na vida. Quanto mais nós conhecemos nosso poder mental, mais a gente consegue fazer manifestação dessas construções mentais e fazer com que elas gerem algo aqui no plano físico, tá? Não somente algo que fica flutuando por aí, tá bom? Eu recomendo vocês a sempre fazer essa autoinvestigação do que você está pensando. E se a mente, porventura, encher de pensamento, você só dá o comando que fique em volta de mim uma luz verde-limão. Ou você cria uma pirâmide da cor verde-limão e deixa sua mente acalmar. Eu recomendo até que vocês façam isso. A mesma coisa que eu falei na live passada, faz agora, vai assistir um filme intenso, ou um filme de terror, não precisa ir até o final não, só tem aquelas cenas mais fortes. Assistam de dia, tá? Tá? Vamos fazer esse teste de dia, não vou fazer à noite não, porque vocês vão falar, eu tive pesadelo. Não, assistam de dia, deixa a mente encher, e aí quando encher, você dá o comando, criando sobre uma pessoa uma pirâmide verde-limão. E aí vê o que acontece. Gente, eu testei isso, eu fiz isso a semana toda, desde que ele deu essa dica, né? Tem 2 semanas a última live nossa, e eu fiquei chocada, porque o negócio funciona na hora. É impressionante, assim, vale muito a pena, viu? Eu recomendo demais. Depois que eu aprendi essa dica aí, eu tô aplicando muito, assim, na minha vida.
Tá? Não acredite no que eu estou falando. Vai e testa. Verifica. Isso que eu falei é um conhecimento, por exemplo, muito utilizado, uma terapia chamada apometria. A apometria se trabalha muito com construções mentais. A base apométrica do tratamento é em construções mentais. Existem outras técnicas que utilizam construções mentais. Então, não acredite em mim, vai lá e testa. Tá? Testa, é bacana. Vê o resultado que dá e aí depois me conta. É isso. Bruno, gratidão. Eu tenho muito a agradecer você, as orientações, as dicas, os aprendizados. Nossa, adorei demais. Quero manter firme essa nossa parceria aí sua com o laboratório de cura intuitiva, porque realmente eu acho que acrescentou demais a todos nós aqui que participamos dessa live com você. Eu que agradeço imensamente, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu tenho a oportunidade de receber. E aí acrescenta ainda mais aquilo que a gente já tem trabalhado aqui dentro. E aí eu agradeço imensamente a cada um que esteve aqui, que permaneceu conosco. Eu só dei uma passadinha rápida, porque gerou em mim muito mais bagagem do que quando eu entrei para essa live, quase 1 hora atrás. Gratidão. Muito obrigada. E, gente, continue acompanhando aí o Laboratório de Cura Intuitiva. A gente vai deixar esse vídeo disponível aí. E vocês vão assistindo. Depois o Bruno lá no @Cromoterapia Intuitiva, né, Bruno? Você também vai disponibilizar lá. Vai estar lá disponível. Procure lá no nosso canal do YouTube. Ou vá lá no perfil da minha página. Lá tem o linkzinho que leva até o canal. Tá? E quem não pôde fazer os exercícios, as visualizações que o Bruno passou agora na live, faz depois lá no YouTube que vocês vão ver, viu, gente? Apaixonei, viu? Muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos, viu? Boa noite a todos. Estejam todos abençoados. Que assim seja.